Não tinha razão para eu estar vivo, não tem razão para eu não ter uma AIDS, para eu não ter uma doença venérea, porque... Você não se protegia? Não tava nem aí. Não tava nem aí para não ter milhares de filhos aí órfãos, né? Órfãos, porque ainda que tivesse um pai presente, um filho, quando é separado da sua família, ele se torna órfão. Ainda que o homem não note, ele se torna órfão mesmo, porque ele vai ter que construir um pai do qual ele serve somente no final de semana, a cada 15 dias. É uma desconstrução. Mas vamos falar disso então um pouco, que aí eu tenho um problema. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos no meu primeiro casamento, que eu amo de paixão. Sim. E que eu tento ser o mais presente possível, mas eles moram em outro país. E aí, Sim. como é que eu faço? Eles são órfãos? Não. Órfãos, Não são órfãos. mas eu perfeito. Eu não deixo meus filhos órfãos. Perfeito. A gente olha órfão no sentido de que os pais estão mortos. Perfeito? O conceito, não, que os pais que não têm pais, pode estar vivo, mas não tem. Perfeito. Mas não existem. Não, então calma. Você viu que daí seu conceito de orfandade também já foi para ainda que pais que não existem. Que abandonaram. Que abandonaram são considerados órfãos. Sim, que abandonaram. Mas Se estão em vivos, eu não sei, mas em abandonaram. tese, o órfão é justamente aquele que os pais faleceram. Que seja, mas eu Tá. posso considerar o órfão Perfeito. como quem foi abandonado. Perfeito. Mas então, o que é ser abandonado? Abandonado Uhum. é não saber onde o pai tá e se quiser falar com ele, não poder. Não saber que o pai tá preocupado o tempo todo. Ser abandonado é não saber sobre a vida dele. Ser abandonado é abandonar. Beleza. Uma coisa é eu deixar isso aqui, vamos comparar Tá. um exemplo chucro, mas não é com pessoas. Tá, Mas não. se eu deixar isso aqui num lugar, eu sei que tá naquele lugar o tempo todo. E isso é um objeto, ele não tem sentimento. Eu sei que isso aqui tá ali. Mas eu só acesso essa xícara uma vez por mês. Mas eu sei que ela tá ali. E eu cuido dela. Ela tá na minha prateleira, vamos supor. Tá. Então, tô dando um exemplo chucro. Tá. Porque não dá pra comparar o amor pelos filhos. Não dá pra comparar coisas Se materiais. eu largar isso aqui num canto, onde eu não sei mais onde tá e eu nunca mais olhar para aquilo, isso eu abandonei. Vamos falar de ser humano, então? Abandonar, na minha opinião, é quando eu dou as costas e não me importa. Perfeito. Isso é deixar órfão. Perfeito. No final das contas, são conceitos filosóficos e linhas de pensamento. Ainda que a gente tente se esforçar para ser o melhor pai que pode, existe um padrão referencial que está gravado no nosso coração. Mano. Existe um padrão referencial que está gravado no coração de todo ser. Porque o homem não nasceu para ser desvinculado da sua própria família. Ainda que você tenha um filho, o seu filho é uma mini representação de você. Com certeza, ninguém casa para separar. É uma mini representação de você. E a partir do momento que existe um pouco de ausência, isso daí pode ser uma grande ausência. Pode ser uma mínima ausência para nós, mas para ele pode ser uma grande. Eu tenho uma filha que veio morar comigo somente agora, depois de 20 anos. Depois de 20 anos ela veio morar comigo. E a outra? A outra mora com a mãe. Mas eu jamais vou poder reconstruir aquilo que nós não vivemos. Hoje ela vê eu vivendo com meus filhos, ela sente dores que eu jamais poderei suprir. Porque ela vê o pai e a mãe brincando com os filhos. O pai e a mãe sentado à mesa orando com seu filho. O pai e a mãe indo numa reunião de escola. O pai e a mãe vivendo os momentos ali únicos, ensinando os filhos. Sim, ela vê tudo que ela não teve. E isso gera uma dor nela que é como se ela tivesse nascido órfã. Como se ela não tivesse tido um pai. Porque ela tem uma representação de um pai que ela almejou ter, mas ela não teve. Ainda que eu fosse presente, ainda que eu provesse financeiramente. Mas como que a gente, então... Eu entendo o que você está falando, porque é uma dor que eu também sinto muito. Sim. Mas se eu me apegar a essa dor, eu tô ferrado. Sim. Não, eu beleza, me mato. beleza, eu concordo com você, porque... Mas se eu tô procurando Jesus, olha como isso, é que eu vou pensar em me matar se eu tô longe dos meus filhos? Perfeito. É uma dor que eu sinto. Então Mas eu me não posso acreditar nisso. Eu tenho que pensar que os meus filhos, eles... Ainda mais se eu acredito em Deus e Jesus. Eu tenho que pensar que os meus filhos não têm essa realidade, como diversas outras pessoas não têm realidades diferentes. Tem gente que nasce sem um braço. Imagina ela pensar... Não, mas calma. A gente está buscando uma desculpa para um problema que nós causamos. Uma resposta para conseguir viver com o problema que causamos. E eu tenho essa resposta. Essa resposta na verdade, quem tem não sou eu, é a própria palavra de Deus, né? Porque a resposta não provém de homens. Nenhuma palavra que eu te dizer será suficiente para suprir esse vazio que pode estar dentro do seu coração. Certeza, esse vazio existencial. Porque acontece comigo. Por vezes eu começo a chorar,
falando alguma coisa, é porque antes de eu falar qualquer coisa, vem um filme na mente, né? Sim. Vem milhares de coisas. A partir do momento que fala isso, você tá lembrando. Que fala assim, meu, minha filha ali caiu o dente dela, eu não vi o dente dela cair, mano. Minha filha ficou menstruada, eu não consegui chegar pra ela e dar um auxílio nela nisso daqui. Mas o que você consegue fazer daqui pra frente com ela? Exato, é sobre isso. É sobre isso. isso? É sobre isso. Então, é mas sobre a gente isso. não pode é sobre viver isso. se culpando Não, pelo passado. não é uma culpa. Não é uma culpa. Isso daqui é um sinal de alerta para que outras pessoas não vivam isso. Isso Ah, daqui é um entendi, sinal. entendi. Isso daqui não é. Eu não fico me martirizando. Por quê? Agora é uma responsabilidade dela também viver de uma maneira diferente do que eu vivi.